Olá, 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 você estudante que está aqui comigo hoje, nessa correria dessa live aqui. Bom, a gente vai para a parte 3, que promete ser aí uma das últimas partes sobre o debate sobre a resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Biologia. Bom, uma vez por ano no Brasil, nós temos uma sequência de avaliações que a gente conhece como provas de múltipla escolha, 30 questõezinhas na primeira fase, que fazem parte de um conjunto de provas que abrangem o Brasil inteiro, conhecidas como Olimpíada Brasileira de Biologia, a OBB. Já há 2 vídeos eu venho gravando aqui a resolução das questões da prova de 2020. Sim, eu resolvi pegar a prova de 2020 porque é aquela base. Mano, a prova, ela não é complicada. Real. Se você tem aí conhecimentos básicos de biologia, sim, você dá conta de resolver a prova. Então, não é uma coisa assim absurda, não. Mas uma verdade há de se condizer aqui. As questões geralmente têm uma cara, e as questões da prova da Olimpíada Brasileira de Biologia, ela segue o padrão que é uma prova de múltipla escolha, beleza? Questões A, B, C, D e E. E elas sempre são inspiradas em um texto de suporte, que na maior parte das vezes, se você pega lá a prova ela não é uma prova de interpretação, né? Então, realmente, o texto é só de inspiração para puxar o mote, para puxar o motivo da questão, né? E aqui, hoje, a gente vai ter a chance de debater mais algumas questões. No último vídeo, eu tinha gravado até a questão número 12, e agora a gente vai seguir adiante. No primeiro vídeo, tinha questões envolvendo temáticas como doenças, vírus, transmissão, por exemplo, tinha várias questões sobre Covid-19. No vídeo anterior aqui, que a gente abordou aí mais umas 5 ou 6 questões, estávamos falando principalmente de meio ambiente, e ali já falava um pouquinho sobre comportamento animal, já falava de plantinhas, já falava de ecologia, e aí hoje a gente vai continuar. A última questão que a gente resolveu está aqui na tela, ainda está cheia de marcação, e hoje a gente vai continuar a partir da 13, esse número maravilhoso, esse número da sorte aí. Bom, meus queridos, bora lá. Questão 13. A questão 13 diz assim: a floresta amazônica é um exemplo de ecossistema estável que chegou ao máximo do seu desenvolvimento para as condições climáticas atuais. O processo de transformação das comunidades ao longo do tempo denomina-se... Bom, vamos lá. Aqui é uma questão assim bem decoradinha, bem conceito de ecologia, para quem já estudou meio ambiente vai saber do que se trata aqui. Bom, basicamente, quando as plantas e os animais vão se instalar num ambiente, a gente tem que pensar nesse ambiente sem nenhuma forma de vida. Então imagine, por exemplo, chão batido, terra, um ambiente absolutamente sem nada. Quem vão ser os primeiros seres vivos a viver nesse ambiente? Bom, vai ser aqueles que são os mais resistentes. Bactérias, fungos, né? Seres que não precisam de muitos nutrientes e tal. À medida que eles vão passando o tempo vivendo nesse ambiente, eles vão se apropriando do solo, se apropriando da matéria orgânica, e de uma hora para outra eles aprimoram as condições ambientais para tornar o ambiente mais propício para novas formas de vida. No caso aqui, bactérias, fungos, musgos também, que são plantas bem resistentes, vão se estabelecer nessa região como que a gente chama de comunidades pioneiras. Pioneiras com a ideia de serem os primeiros, tá? Então, pioneiros, comunidades pioneiras, tá? Aí, o que vai acontecer de agora em diante? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: à medida que a gente melhorou um pouquinho o ambiente, começa então a chegar os primeiros animais, começa a se desenvolver outros tipos de planta, e aí, de geração em geração, esse ambiente vai se aprimorando, criando árvores. Olha só que árvore horrorosa, Jesus amado. Vai desenhar com o mouse, vai. É óbvio que vai dar ruim. E aí, esses animais vão ficando lá, e aí um grupo de comunidades vai se instalando, e aí meio que vai seguindo uma regra assim.
As primeiras comunidades que chegam no local, em geral, são comunidades que são menos exigentes. E à medida que vão passando o tempo, o ambiente vai aprimorando, vai ficando mais específico, até que chega naquela situação, muitos anos depois, às vezes milhares de anos depois, ao ponto final, ao auge desse ambiente, já com uma floresta formada, um ecossistema bem estabelecido, como é o caso que é descrito aqui na questão. Né? Aqui ele descreve a floresta amazônica como esse máximo ambiental. Em biologia, essa comunidade que é o topo, né, que é o máximo da evolução, que já passou por milhares e milhares de transformações, é o que a gente chama de comunidade clímax. Clímax é o nome que a gente dá para esse topo, para esse item de ter chegado assim no máximo da história. E aí nós temos então todos esses degraus, que a gente vai chamar elas de ecéses, tá? Cada etapa vai ser uma ecese, e esse conjunto de mudança após mudança, geração após geração, é o que a gente vai chamar, no fim das contas, de sucessão ecológica, senhores. Sim, a ideia de sucessão passa essa ideia de algo que vem depois do outro, né? Por exemplo, o termo sucessão ao trono, né? É quem é o próximo rei. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Como eu falei, uma questão assim bem decorebinha, daquelas assim, bem assim, decore e se vire, mas é a única que seria possível e a única que diz respeito aí a algo que realmente faz diferença para a gente entender essa ideia de transformação, tá? Vamos a 14. 14. Embora queimadas amazônicas sejam consideradas perturbações à biodiversidade local, em um outro ecossistema brasileiro, elas podem atuar no ciclo da matéria, com a diminuição da competição e acabarem por aumentar a biodiversidade. A grande pergunta é, onde é que as queimadas fazem parte dos eventos naturais? Aliás, isso aqui é uma questão, e meus queridos, isso aí teve tanta fake news esses anos aí, nesses últimos anos aí, com a história das queimadas da Amazônia. Teve um assunto que foi assim, muito recorrente, que era a ideia que assim, mano, tem matas no Brasil que pegam fogo sozinha? Tem. Mas não são todos. Quais são? A Amazônia, por exemplo, não tem como, né? Aliás, a gente resolveu umas questões aí no vídeo passado falando exatamente disso. Por que a Amazônia não pega fogo sozinha? Porque é úmido pra caramba, né? É um ambiente assim extremamente úmido, então não dá para que isso aconteça. Mas qual é o ecossistema onde isso acontece? No Cerrado. O Cerrado é um ecossistema que o coração do Cerrado é o coração do Brasil, é a região central, é a parte que a gente diz que é o chamado Planalto Central. No Planalto Central, nós temos aí o ambiente que é muito seco, muito pouco, como é que a gente pode dizer? Pluviosidade, que é a quantidade de chuva que acontece no local, ufa, não consegui falar a palavra, é muito baixa durante o ano todo. As plantas ali, elas meio que são adaptadas já para esse clima seco, então, em geral, não tem muitas árvores, a vegetação é mais rasteira, gramínea, enfim. Né? E essas gramíneas todas deixam o ambiente muito seco e propícias a pegarem fogo. Aliás, tem algumas sementes do cerrado que, para elas poderem brotar, germinar, é necessário que a casca dessa semente seja rompida pelo fogo, ou seja, é necessário que ela pegue fogo para romper a casca e uma vez quebrando a casca, então aí ela pode germinar. Então, sim, meus queridos, a alternativa correta é de novo a letra E. Aliás, nessa prova de 2020, quanta alternativa é que deu, hein? Pelo amor de Deus. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho da continuação da nossa conversa. Bom, mais um texto, como diz, né, uma inspiração para as questões, e no nosso caso aqui, ele vai falar de genética. Sim, é a primeira vez que a genética aparece nessa prova. E olha que coisa, lá do início de 2020, ele vai falar aqui de uma novela
falando do personagem da novela Amor de Mãe, né? Aliás, vai falar da Verena, que quem assistiu o último Big Brother aí, a Verena é o personagem que era da Maria, que estava lá no Big Brother, que, enfim, acabou sendo expulsa por causa do balde de água, né? Enfim. Mas, enfim, bora lá. Vamos falar um pouquinho da história. Ó. Na novela Amor de Mãe, uma dúvida sobre a paternidade surge devido à tipagem sanguínea das personagens. O empresário Álvaro, ao ver a carteira de vacinação do filho e, curioso, decide lê-la. Álvaro se espanta ao ver que o tipo sanguíneo do filho e questiona a Verena, que pergunta: qual o problema com B positivo? E ele responde: o problema é que não tem como eu ser o pai de uma criança B positiva, Verena. Vale ressaltar que tanto Verena quanto Álvaro tinham sangue A, impossibilitando a chance de ter um filho de sangue B. Bom, a conclusão de Álvaro tem de impossibilidade dele ser pai da criança, né? É correta ou errada? Vamos ver? É possível? Não é possível? Bom, vamos lá, vamos entender aqui como funciona a genética da tipagem sanguínea. Bom, para a gente pensar em tipos sanguíneos, a tipagem sanguínea ela é caracterizada pela possibilidade de 3 alelos. Alelos são versões do gene que determina a tipagem sanguínea. Nós temos o isão A, que é responsável pela geração da proteína que dá o tipo A. Nós temos o isão B, que é responsável pela proteína B, que dá o tipo B. E nós temos o isinho, que é a ausência das proteínas. Dependendo da combinação deles aqui, você vai ter um tipo sanguíneo. Por exemplo, para você ser do tipo A, igual era o caso da Verena, igual era o caso do Álvaro, você tem 2 possibilidades. Ou você é isão A, fala assim, ué, professor, por que tem que ter uma dupla de letras? Porque quando a gente fala de genéticas, lembra que você recebe, cada característica genética vem metade do seu pai e metade da sua mãe, né? Então, para você ser do tipo A, você pode ter recebido o isão A coincidentemente do pai ou da mãe, ou você pode ser A também, sendo isão A, isinho. Porque aí você vai ter a proteína A vindo de um dos seus progenitores, né, ou do pai ou da mãe, e o outro não mandou nada. Para o B é a mesma coisa, só que aí seria proteína B e proteína B, então isão B, isão B, ou isão A, isão B, isinho. Para ser sangue O, tem que ser 2 isinhos. Não pode ter proteína nenhuma. E para ser sangue AB, tem que ser Azão e o Bzão. Isão A e isão B. É o único jeito. Aí a questão é, o bebê era B, mas os pais eram A. Tem a possibilidade deles terem filhos de sangue B? A resposta é não. Se você tem um pai assim e uma mãe assim, ou os dois assim, ou os dois assim, mano, não tem como eles terem filho B. Então, a resposta é: a conclusão do Álvaro era correta? Sim, era correta. Então, a alternativa B já está fora, a alternativa C já está fora. Agora, qual seria a alternativa correta? Né? Porque aqui não basta dizer se está certo ou está errada. Tem que ter a justificativa. E aqui, ó, tá aqui, ó. Pais de sangue A positivo só podem ter filhos de sangue A positivo. Isso é mentira, né? Porque, por exemplo, se o pai for assim, isão Azinho, e a mãe também for assim, existe uma chance pequena, mas existe a chance de vocês os dois mandarem o izinho. Então, se os dois mandam izinho, fica izinho, izinho, que seria O. Então, um casal A pode ter filhos A ou O. Agora, sangue B? Não. Sangue AB? Também não. Então, aqui, ó, só podem ter filhos O? Só pode ter filho A? Não. Pode ter filho A e AB? Não. Agora, só podem ter filho A e O, podendo ser positivo e negativo. Com a relação ao RH, eu não vou entrar em detalhe aqui não, porque nessa questão dava para resolver só conhecendo o conceito do tipo, né, do sistema ABO, né, que é quando a gente fala que é sangue A, B, ABO, né? Mas o fator RH poderia ser preponderante aí se a situação fosse um pouquinho diferente.
Mas vamos deixar ele de lado, não importa, vamos pelo simples. Está resolvida a questão número 15, alternativa C. Exercício 16. O pai de Álvaro e o pai de Verena são doadores universais. Doadores universais. O que isso significa? Significa que os pais dos dois são os negativos. O que significa ser um doador universal, Pro? Doador universal significa que quando seu sangue chega no corpo de outra pessoa, não existe a chance dele ser rejeitado no corpo do outro. E a razão dele não ser rejeitado está no fato de que não existiria nenhuma proteína para rejeitar. Por isso, ele obrigatoriamente tem que ser sangue O, porque o sangue O é o único que não tem proteína nenhuma, é o do izinho, tá? O que significa que o Álvaro, já que ele é A, e a Verena, já que ela é A também, se eles, pais deles são doadores universais, então o Álvaro e a Verena tem que ser isão A, izinho. Esse zinho veio dos pais deles, no caso. Isão A, izinho. Beleza? Aí a pergunta é, qual é a chance deles dois terem um filho de sangue O negativo? Bom, vamos lá, vamos investigar aqui qual é a chance de ter um filho O, né? Bom, para a gente saber as probabilidades, a gente faz o famoso joguinho da velha, né? Que na biologia a gente chama esse joguinho da velha de quadro de Panet, e a regra é a seguinte, para quem não conhece isso aqui, funciona assim, ó. Nesses dois, a gente risca o primeiro quadrinho, tá? Tira ele fora. E nesses dois aqui, a gente vai separar as letras do pai, tá? Então aqui a gente vai pôr o isão A, aqui, e o izinho aqui, que é do cara. Nesses dois descendo aqui, nessa coluna, eu vou pôr o da mãe. Neste caso, como o pai e a mãe têm as mesmas letras, meio que tanto faz, né? São os mesmos. E nesses outros 4 quadradinhos que sobraram, a gente vai juntar linha com coluna, e montar a linha do pai com a coluna da mãe, tarará, e aí chega nas possibilidades dos filhos. No caso aqui, ó, isão A, seria o indivíduo A. Aqui, isão A, izinho, também é um filho A. Aqui também, isão A, izinho, também um filho A. E aqui, izinho, seria o indivíduo com tipo O. Agora, como que eu transformo esse resultado numa porcentagem? Pensa comigo. Não tem 4 possibilidades de filho, sendo que somente uma é de sangue O? Então, a chance de nascer com sangue O é uma chance em 4. Mas é importante dizer aqui que a gente precisa agora falar do RH. Como assim? O RH, ela segue as regras da genética clássica, lá, a primeira lei de Mendel. A regra é a seguinte, a gente usa só 2 letras para falar de sangue positivo ou negativo. O errão é para sangue positivo, o errinho para sangue negativo. Para você ser sangue negativo, você tem que ser errinho. E para você ser positivo, tem 2 possibilidades. Ou você tem 2 errão, ou você tem um errão e um errinho. Neste caso, o dominante, que é a letra maiúscula, predomina, então ele se sobressai e esconde o negativo. Tá, pensa comigo aqui. O Álvaro e a Verena, lá no enunciado, eles são positivos. Então, a gente sabe que eles têm um errão. Mas falou que os pais deles são doadores universais, o que significa que eles são negativos. Então, quer dizer que tanto a Verena quanto o Álvaro são assim, errão, errinho. O que eu vou fazer? Processar a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, o mesmo joguinho da velha, só que agora com os R's. Aqui no caso, a Verena errão, errinho. O Álvaro errão, errinho. Juntando linha com coluna, a única chance de ter um filho negativo é um aqui, é só esse daqui. Que também, de novo, eu não estou evitando de preencher tudo aqui, galera, por uma situação bem simples. Eu desenho muito mal. Como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo no mouse aqui, cara. Tipo,
não tá da hora, tá difícil. Então, tipo, entendo por que eu não tô preenchendo, mas aqui já sabe, né? Ó, errão, 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 errinho, errão, errinho e o errinho, errinho. Então, aqui, ó, uma chance em 4. Então, pensa comigo, ó, é uma chance em 4 de ser indivíduo de sangue O, uma chance em 4 de ser um filho com RH negativo. Só que eu quero que essas duas coisas aconteçam juntas. Então, como que eu faço? Para o indivíduo ser O e negativo, eu vou pegar as duas probabilidades e juntar. Numa conta de mais? Não, jamais. É numa conta de vezes. Vai ser 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Em probabilidade, isso é uma coisa que a gente aprende em matemática. Quando a gente quer que duas coisas aconteçam juntas, a gente multiplica as probabilidades delas acontecerem separadas. No caso, por isso que é a conta de vezes. E na conta de vezes, de fração, você pensa assim, nossa, difícil. Não, é facinho, ó. É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4, 16. Então, a alternativa correta desse exercício é 1 para 16. Alternativa D de dado. Está feito o exercício. E genética é uma delicinha, né? Não tem como não gostar, né? Então, ó, delicinha. Vamos seguir adiante aqui para mais alguns exercícios. Bom, agora a gente já vai para mais um texto que serve de inspiração para resolver mais 3 exercícios, que são esses 3 exercícios aí, ó, o 17, o 18 e o 19. E bora lá. No exercício aqui 17, bom, primeiramente, vamos, antes de ler o exercício, eu ver do que se trata aqui, né? Fala assim, nossa senhora, é um daqueles temas que eu, tipo, dá uma certa preguiça, mas bora lá. Startup, né? Startup é uma empresa nova, aquela coisa toda, lança carne de porco vegetal nos Estados Unidos. Tá, carne de porco vegetal. Tá. A startup americana Impossible Foods, famosa por ter criado um hambúrguer 100% vegetal, que imita carne. Ai, que vontade de gravar um daqueles meus vídeos, né? Do... de uma outra playlist que eu tenho. Eu tenho uma outras playlists aí que eu sempre respondo umas perguntas aí, científicas. Aliás, super recomendo, assistam os vídeos, aí tem umas perguntinhas bem curiosas aí. E eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre essa história de querer inventar comida vegana que se parece com carne. Enfim. Em uma coletiva de imprensa realizada na noite da segunda-feira em Las Vegas, durante a feira de tecnologia Consumer Electronics Show, a empresa anunciou, meu inglês está horroroso, desculpa, a empresa anunciou uma carne de porco feita somente com produtos vegetais. É o primeiro produto da empresa desde o lançamento dos hambúrgueres vegetais de 2016. Para recriar a carne de porco, a empresa teve o desafio de usar a tecnologia para imitar o gosto característico do alimento. Segundo a Impossible Foods, o porco vegetal não contém glúten nem hormônios de animais na sua composição. A base do alimento é soja, mas ainda não há previsão de quando ele poderá ser experimentado pelo público em geral. Jesus, eu fico pensando, isso foi em 2020, será que já não está no mercado? Enfim. Mas bora lá, vamos falar aqui sobre a questão que é o que importa. Bom, a busca por alternativas alimentares em substituição da carne animal tem várias causas. Uma vantagem para o uso das carnes de origem vegetal é o menor risco de parasitoses alimentares. Bom, comer vegetais também pode, né, te dar a chance de pegar uma verminose, alguma coisa assim. Então, não. B, o menor consumo de recursos naturais na produção. Sim. E aqui eu gostaria muito de falar os motivos. Muita gente tem aquela ideia, né, fixa de que você ser vegano tem diretamente relação com a ideia de salvem os animaizinhos. Não é bem assim. Aliás, isso é uma desculpa de preguiçoso, tá? O vegano que usa como única e exclusivamente a ideia de, pai, salvem os animaizinhos, ai, que preguiça de você. Enfim. O principal motivo que torna o vegetarianismo, né, o veganismo, praticamente uma filosofia de vida, está na questão do consumo de recursos da natureza. Literalmente, para a gente criar uma vaca, né, um boi,
um porco, no caso isso aqui seria um porco, suficiente, num tamanho suficiente para que ele possa ser abatido, ele vai consumir da natureza um volume absurdo de nutrientes, de ambiente, de alimentação, ração, espaço na natureza, enfim. E o principal recurso aqui envolvido é a água. Enquanto que se eu fosse querer produzir a mesma quantidade de quilos de alimento que um boi adulto ou um porco adulto, a produção de alimentos consumiria muito menos da natureza. Ocuparia mais espaço, né? Porque a gente sabe que para a gente plantar e colher, sei lá, uma arroba, 25 quilos de um alimento, eu preciso de espaço para ter produção de 25 quilos. Mas o consumo de água, neste caso, principalmente a água é o fator que a gente usa como referência para medir, é infinitamente menor. Então, a adequação de uma dieta vegana está diretamente relacionado à redução de impactos que a gente pode oferecer à natureza. Tá? Então, a pergunta é, a vantagem ambiental do consumo de carnes vegetais se resume ao quê? Ao menor consumo de recursos naturais. Essa alternativa aqui é o rolê, é a alternativa válida, e essa é a justificativa coerente se você quer um dia se tornar vegano, tá? E é aquela história, eu sou o que o povo diz que eu sou um vegano, um vegano não praticante. Eu consumo carne, eu sou um indivíduo carnívoro. Reduzo o volume do meu consumo de carne? Sim. O meu consumo de carne ele entra naquela situação assim da necessidade fisiológica, porque nós temos vitaminas que só são presentes na carne vermelha, por exemplo, mas eu consumo bem menos carne hoje do que eu já consumi no passado. E eu tento, por exemplo, instituir na minha vida, pelo menos um dia da semana, fazer uma refeição sem carne, né? Isso é um bom caminho para a gente ir na direção do veganismo ou da redução dos impactos, né? Da redução de danos. Então, se você pensa em ser vegetariano, ou se você é vegetariano, bom, primeiro, parabéns pela ideia, e segundo, vai firme aí que um dia você consegue sim e eu dou uma apoio. Tá, bom. Vamos lá. Questão número 18, para não perder o ritmo. Vamos que vá. Vamos que vá. O uso da soja e não de outras plantas na confecção da carne de porco vegetal garante nesse alimento uma grande quantidade de... Bom, aqui a gente está falando de nutrição. E aqui nós temos um item que a gente precisa debater com bastante firmeza. Tá, vamos lá. Por que é a soja, que é o alimento predileto dos veganos? Ou por que é os grãos, né? Porque também entra nessa ervilha, entra nessa daí a lentilha, né? Que tem uma constituição nutricional, assim, de bem semelhante neste caso. Por que a escolha é pela soja, né? Quando se quer substituir a proteína animal? Bom, primeiro está aí a palavra, proteína animal, né? A proteína é a base da constituição da massa seca da maior parte dos animais, tá? Se você quer consumir proteína, sabe que você vai consumir ou carne de um bicho, ou leite de um bicho, derivados também, ou os ovos desse animal, né? Ovos, carne e leite são a fonte primária da gente obter proteínas. Quando a gente tira a carne da nossa dieta, a gente tem que fazer uma compensação para poder ingerir proteínas. E aquela história, vegetais têm proteínas? Tem, claro, todo ser vivo vai ter proteínas. Porém, a quantidade de proteínas existente em vegetais, em geral, é menor. Quais são os vegetais que vão ter quantidades de proteínas maiores em comparação com outros? O grupo de vegetais que a gente conhece pelo nome de leguminosas. Leguminosas, a palavra legume, inclusive, a gente usa no nosso dia a dia absolutamente errado. Legume é toda e qualquer planta que nasce numa vagem, né? Como é o caso do feijão, como é o caso da soja, como é o caso, por exemplo, da lentilha, da ervilha, que ela vem dentro de uma vagem. E eles são alimentos mais ricos em proteína dentro da lista aí de vegetais que a gente possa ter no nosso organismo, tá? Disponível para nutrir o nosso organismo.
E a pergunta é, por que que a escolha é a soja e não outras plantas? O motivo é porque elas são boas fontes de proteínas, tá? Então, elas são fontes de proteínas que são muito razoáveis, que são muito interessantes para nossa dieta animal, beleza? Então, aqui, proteína é a alternativa correta. Bom, aqui é importante ainda levantar aqui um alerta. Professor, se eu como um bife de porco, por exemplo, uma bistequinha, ou um bife de boi, quanto em soja eu vou precisar ingerir? Eu vou precisar ingerir uma quantidade maior do que o correspondente ao tamanho de um bife em proteínas de soja, tá, galera? Porque elas não são equivalentes, assim, elas estão em porcentagem baixa na soja também. Então a gente vai precisar ingerir uma quantidade mais elevada, assim. O que parece sempre parecer com que o prato do vegano é um prato mais cheio, né? Mas não, é aquela relação de compensação. Vamos para a questão 19, que é a última que está falando aqui de nutrição e está falando dessa carne de porco vegetal. Bebendo água, por favor, senhores, bebam água, se hidratem. Desculpa o possível ASMR por causa do microfone, mas é o único jeito que eu tenho para beber água, me hidratando, é necessário, faz bem para a saúde, bravo. Questão número 19. Bom, a questão está assim, ó. A presença do glúten em alguns alimentos à base de trigo pode ser prejudicial a quem possui uma intolerância a essa substância. A chamada doença celíaca é uma predisposição genética à reação ao glúten, que provoca uma resposta inflamatória que, entre outros sintomas, diminui as vilosidades intestinais. Uma consequência da ingestão de glúten aos celíacos é, bom, aqui a gente tem algumas coisas para falar. Primeiro, vamos comentar um pouquinho sobre essas tais microvilosidades. Funciona assim: o nosso intestino é o órgão base para finalizar a digestão dos alimentos, principalmente na região do duodeno, que é a primeira porção do intestino, que é aquela região do intestino conectada ao fígado, conectada ao pâncreas e tudo mais. E logo na sequência, o resto do nosso intestino, ele é cheio de dobrinhas internas, muitas dobrinhas internas, que servem basicamente para aumentar a superfície de contato com o bolo fecal, para aumentar a capacidade de absorção dos nossos nutrientes. É aquela história, nosso intestino é cheio de dobrinhas internas, porque com isso a gente consegue sugar dos alimentos mais nutrientes. É legal falar aqui que durante todo o nosso processo digestivo, o nosso intestino é o órgão mais longo, assim, ele é tipo 5, 6 metros de comprimento. E está todo ali embolado, né, cabendo aqui no nosso abdômen. E que é nele também que rola o processo mais lento, porque depois que você come, em questão de meia hora, 40 minutos, né, o processo do estômago, da corrosão química e tudo mais, isso já aconteceu. E o alimento já foi passado para os intestinos, que é o órgão que começa logo depois do estômago. E é lá que vai acontecer de forma lenta e gradativa a drenagem do bolo fecal, no sentido assim, eu vou tirar tudo que ainda é útil, que está presente ali, e mandar isso para o sangue. Então, basicamente, essas dobrinhas do intestino vão frear o bolo fecal, fazer com que ele fique mais lento, vai criar uma superfície maior de contato do que se ele fosse liso, por exemplo, e aí, com isso, o alimento vai tendo dele retirado os nutrientes possíveis, que foram todos corroídos, dissolvidos, enfim, né, nas etapas anteriores, e aí, então, enviadas para o sangue. A pergunta é, se a doença celíaca diminui essas dobrinhas no interior do intestino, qual das propriedades do nosso organismo a gente vai perder em desempenho? A gente vai perder em absorção, a gente vai absorver menos nutrientes, e absorvendo menos nutrientes, fica como alternativa correta a letra B, de bola. Aliás, para quem gosta dos vestibulares, aí tem vários vestibulares tradicionalíssimos no Brasil que gostam do tema digestão. E aí fica atento, porque as substâncias que participam do processo digestivo sempre são muito, 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 muito cobradas. Então, ficar de olho, senhores. Bom, vamos seguir adiante aqui para resolver mais algumas questõezinhas. Bom, vamos lá.
Temos aqui mais um texto, um textinho falando do Instituto Butantan, né, nosso atual herói nacional, né, por ter trabalhado tão fortemente na criação das vacinas contra o Covid-19, né, desses anos aí obscuros pela qual a gente passou, e aqui tem um textinho falando delas, né? Então tá aqui, ó. O Instituto Butantan se expande para poder exportar vacina contra a gripe. Além das 65 milhões de doses de vacina contra a gripe que fornece por ano para o Ministério da Saúde, o Instituto poderá oferecer 60 milhões para o Hemisfério Norte já em 2020. A planta do Butantan, que hoje produz vacina influenza trivalente sazonal, aqui, ó, vacina influenza. Influenza é o nome do vírus transmissor da gripe. E como ela tem aí várias variantes, geralmente na composição da vacina entra aí várias dessas variantes, né? Essa ideia de trivalente vem aí da ideia de três, né? De três variantes. Sazonais porque é dependente da estação, tá? E planta do Butantan ali, ele não tá falando de planta vegetal, não, sei que faz fotossíntese, é planta tipo a planta do prédio, sabe? Assim, tipo, o mapa, né? Que aí está em obras. Então tá lá, ó. Está em obra de ampliação e adequação às exigências da Organização Mundial da Saúde. Para além das vacinas, também está nos planos do Instituto aumentar a produção de soros e superar centros de produção da China e da Índia na liderança da fabricação mundial dos antivenenos para picadas de animais peçonhentos. Bom, temos aqui um texto que está falando de vacina, está falando de soro, e aí vem duas questõezinhas, né? E a primeira questão está assim, ó. A produção de vacinas é uma prioridade, pois a medicina preventiva reduz custos e diminui o risco de morte. É aquela história. Fica mais barato vacinar a população para que ela não pegue a doença do que gastar dinheiro para tratar o povo doente. Então, investir em prevenção é sempre mais interessante do que investir em tratamentos médicos, né? Isso parece uma coisa óbvia, mas é real. Isso é muito mais interessante. E aí a pergunta é: qual é a ação da vacina quando ela entra no nosso organismo? Bom, vamos lá. A vacina é um tipo de imunização ativa ou passiva, que é o que sugere aqui, né, o questionamento. Né? Bom, vamos lá. Qual a diferença entre uma imunização ativa ou passiva? Bom, imunização ativa é quando o seu corpo é que vai criar os mecanismos de defesa. Imunidade passiva é quando o seu corpo, ao invés de criar os mecanismos de defesa, o seu corpo já ganha os anticorpos prontos, tá? No caso da vacina, o que rola aqui? Na vacina, o que você recebe no teu corpo não é os anticorpos prontos. O que você recebe é uma substância que vai estimular o teu corpo a fabricar anticorpos, né? Então é o teu corpo que vai criar a defesa. Não é à toa que a gente tem aquele preceito básico, né, de que quando você toma vacina, não é porque a substância está no teu braço que ela já está criando defesa em você. O teu corpo precisa de um tempo para administrar aquela substância que foi colocada dentro do teu corpo e armar a defesa. Então, regra, conceito importante. Tomou a vacina, saiba que ela só vai estar ativa no teu corpo dali uns 20, 30 dias, porque é o tempo que o teu corpo leva para processar, digamos assim, e criar a defesa. Então, já sabemos, é uma imunidade ativa. Então, alternativa D cai fora, alternativa B de bola cai fora, e alternativa E também, porque dá as duas, e ou é uma ou é a outra, então, não. Então, nós temos aqui duas situações. É uma imunidade ativa natural ou uma imunidade ativa artificial. Bom, aqui é a parte interessante. Natural, a imunidade ativa natural, é quando você pega a doença por conta própria. Por exemplo, se eu pegar catapora, e eu nunca tomei a vacina da catapora, o que vai acontecer com o meu corpo? Bom, se eu nunca tomei a vacina da catapora, eu vou pegar, o vírus vai entrar, meu corpo vai tentar se defender dele, mas provavelmente vai perder essa disputa, porque o vírus da catapora é mais rápido que o nosso sistema imune, e aí, no decorrer dos dias, vai começar a estourar a bolhazinha e tal, e eu vou pegar a catapora. Porém, à medida que os dias forem passando,
essa guerra vai virar a favor do nosso organismo. Ou seja, aqueles glóbulos brancos que lá atrás estavam perdendo a guerra começam a criar e armar a defesa, criando anticorpos e tudo mais. Quando você pega, então, a doença de forma espontânea e natural, e o teu corpo se defende dela sozinho, então nós temos uma imunidade ativa natural. No caso da vacina, você injeta no teu corpo uma substância que foi previamente preparada por exemplo, pelo Instituto Butantan. Então, é uma substância de cunho artificial. É uma substância que ela não estava pronta na natureza. Né? Então, aí seria a alternativa C, a correta. É uma imunidade do tipo ativa, porque é o teu corpo que organiza essa defesa, e artificial, porque não aconteceu de forma espontânea, ela foi induzida dentro do teu organismo. E aqui temos, então, a próxima questão, né? Marque a alternativa abaixo que não, olha o não grifadão, letra maiúscula, que não contém a imagem de um animal peçonhento. E aqui vem um conceito que é bem interessante, que é a diferença entre veneno e peçonha, né? A peçonha necessariamente passa pela ideia do animal injetar a substância no teu corpo. E aí a gente olha aqui, ó, o escorpião injeta a substância no corpo da vítima? Sim. A abelha injeta alguma substância no corpo da vítima? Sim. A aranha injeta alguma substância no corpo da vítima? Sim. A cobra injeta? Sim. Qual que é o único que não injeta nada? O piolho de cobra, né, gente? Piolho de cobra, aliás, é um bichinho absolutamente inofensivo, né? Aquele, se você esbarra nele sem querer, ele se enrola, né? Então ele nem faz mal, nem nada, né? Diferente da lacraia, que é um parente semelhante ali ao piolho de cobra, mas que é um animal carnívoro, que é perigoso. Beleza, senhores? Bom, meus queridos, era isso que eu tinha por hoje. Hoje eu resolvi aí mais algumas questões, acho que hoje foram 8 ou 9 questões, e essa semana ainda a gente vai fazer uma última live sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia, tá? Finalizando as questões, afinal de contas são 30 questões, então ainda vai sobrar aí 9 questões para a gente debater no nosso próximo encontro. Por favor, curte, comente, compartilha, ajuda esse professor a divulgar a ciência, a divulgar essa prova. Essa prova é tão gostosa de fazer, tem questões tão tranquilas, e a gente tem que estimular os estudantes a querer competir nesse tipo de coisa. Principalmente porque hoje em dia tem faculdades que aceitam as notas, bons resultados da participação de alunos nessas Olimpíadas. E sem falar que se você quer prestar um vestibular, vale a pena você testar os seus conhecimentos com formas de avaliação como um simulado, que seja. Então, aquela história, se você não quer participar da Olimpíada Brasileira de Biologia como um dos competidores, fazer parte da Olimpíada como simulado pode ser uma boa. Aliás, recomendo todo mundo entrar lá no site do Instituto Butantan e conhecer a Olimpíada. Lá tem uma série de provas que já aconteceram, por exemplo, essa é a prova de 2020, e tem a prova lá de 2021, tem a prova de 2018, 2017. É só baixar lá, tem o gabarito, então vale super, super, super a pena a gente praticar os nossos conhecimentos e ter a chance de conhecer esse conteúdo. Bom, hoje eu fico por aqui. Foi um prazer conhecê-los, foi um prazer ter a participação de vocês aqui, e a gente volta a se ver essa semana, de novo com um horário surpresa. A gente faz ao vivo para a galera que está assistindo essa aula aqui pelo Zoom, e depois eu compartilho esse vídeo lá no YouTube, pelo canal do CG e Uma Câmera. Para quem não me conhece, eu sou o professor CG, eu tenho um canal no YouTube aí, que é o CG e Uma Câmera, e você pode me seguir nas redes sociais. Em todas elas, eu sou o @CarlosGBFilho. Além disso, eu tenho um grupo no Telegram que quem está assistindo pelo YouTube, ele deve estar na descrição aí embaixo. Clique e entre lá, porque todos os dias eu estou fazendo quiz, eu estou liberando vídeos novos, eu estou dando dicas para vestibular. Alguns dias por semana eu também auxilio os meus alunos com aulas gratuitas para um cursinho comunitário. Então, meus queridos, participem e fiquem à vontade. Educação é para todos, educação liberta, e a gente está aqui para tirar as amarras. Um beijo. Tchau. Acabou!